Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula que tem como tema o computador como tecnologia educacional. Como será que os professores podem usar o computador na sala de aula? Como que eles podem interagir com os alunos através do computador? Será que essa ferramenta é boa para usar em sala de aula ou não? Isso tudo nós veremos na aula de hoje. Na verdade, eu estou aqui mais para provocar inquietações em vocês, tanto quanto eu sou um ser inquieto em relação à educação, ao futuro de como as pessoas aprendem no mundo. E quando Nathalie me convidou para estar aqui, ela me pediu para falar um pouco qual é a minha história, por que eu escolhi falar deste tema, por que eu me apaixono tanto por falar em educação. E eu diria que eu sou um aficionado por aprender e por compartilhar. Acho que essa é uma grande chave para a nossa educação e para a educação do futuro. A gente desaprender e aprender a desaprender. Eu vim fazer algumas brincadeiras com vocês aqui para a gente pensar. Quando a gente ouve a palavra educação, 3 imagens vêm na cabeça das pessoas em geral. Escola, professor e ensino. E eu vou mostrar uma outra sequência de imagens para vocês, que qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Uma sala de aula da década de 30, 40. Uma sala de aula hoje. Uma escola rural. Uma escola na Coreia. Até mesmo num curso de arte. Outra escola rural, desta vez na África. Aluno, para aprender, ele tem que olhar na nuca do outro aluno. Ou o professor, o centro do conhecimento. E aí, eu sempre ouço as pessoas falando de tecnologia na educação. As TICs vão resolver o problema da educação. É o que eu mais ouço as pessoas dizerem. Aí muito bem, quando você vai ver os ambientes educativos com o uso de tecnologia, você só colocou um objeto entre a nuca do outro aluno. O professor está lá, centro do conhecimento. Ou seja, como diz o Dilbert, os espaços padronizados produzirão ideias padronizadas. Quem aqui nunca usou um SMS na sala de aula? Levanta o braço aí. Quem é convicto que nunca usou um SMS na sala de aula? Pois eu diria para vocês que todo mundo aqui já usou. Quem é que nunca mandou um bilhetinho para o colega ao lado? A tecnologia só digitalizou o bilhetinho dentro da sala de aula. E olha a invasão do celular. Não há como parar mais esse fenômeno. A gente precisa empoderar. Grade curricular, a gente ainda convive com isso, já é uma prisão, né? Você vai olhar uma criança hoje de 6 anos, que estuda numa escola privada, ela tem aula de filosofia, onde ela faz prova, em que o professor pergunta o que é raiva para ela. E aí você vai olhar
a grade curricular não ter um espaço falando horário de brincar. A gente está vivendo ainda a era da decoreba, sendo que as pessoas podem ir lá no Google, através dos seus smartphones, e perguntar para o Google qual é a capital do Piauí, por exemplo. Ou padrões globais, a gente querendo medir todos os países, com indicadores para nivelar todos os países. E o Brasil querendo ser quinta potência econômica e 56º na educação, segundo este ranking. E olha só o que a escola perdeu, hein? O santo padroeiro dos alunos desatentos, Einstein. Taxado pelos professores, taxado pelas escolas. Quantos Einsteins não existem nas periferias, nos subúrbios deste mundo? E aí quando eu ouço falar de conhecimento, gestão do conhecimento principalmente me dá alguns arrepios. Conhecimento sempre esteve espalhado em todo mundo, durante séculos. E aí, as igrejas, a prensa de Gutenberg simplesmente trancafiaram os conhecimentos no livro e em outros dispositivos, na época. A gente até criou a Biblioteca de Alexandria, querendo trancar todo o conhecimento do mundo num só lugar, num só espaço. Conhecimento não é algo que você embute na cabeça de ninguém. Não é um objeto. Tampouco uma mercadoria que você vai na prateleira e pega meia dúzia de álgebra, meio quilo de fisiologia, mas é uma relação social. O conhecimento está espalhado no mundo. O iluminismo, uma das eras mais inovadoras, mais revolucionárias que a gente viveu. O que caras como Benjamin Franklin, Isaac Newton têm tanto em comum durante todo esse período? Meus amigos, eles viviam nos cafés. Os cafés eram os ambientes de interação. Os cafés promoviam a polinização cruzada das ideias. Direito autoral, ninguém nem se preocupava em discutir isso. Aliás, as pessoas rabiscavam em papel de pão as suas fórmulas e compartilhavam. Qual é a conexão entre o iluminismo e os dias de hoje? E eu estou vendo muito acontecer no mundo corporativo, principalmente. A gente já está redescobrindo os cafés. Uma série de dinâmicas ocorrendo de cafés para promover inovação. E é essa a palavra da moda agora, né? Inovação, inovação. E aí, como é que você quer? Que tipo de inovação você está buscando? Sendo que você, em geral, tranca corpos num laboratório para inovar. Você determina que de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, você precisa inovar. Você usa metodologias, processos, a gente vive também mais esta onda, né? Design Thinking, investigação apreciativa, Word Café, etc. e tal. Enquanto que a gente esquece de que a combinação ambientes e pessoas é que promovem a inovação. A gente quer conduzir o rebanho com metodologias para inovar. E esquece simplesmente de criar um ambiente favorável para as pessoas. E para falar um pouco de futuro, em que um mundo a gente vai construindo ele e ele também vai nos construindo ao mesmo tempo, onde nós somos o que nós compartilhamos. Eu costumo falar com a turma de educação, a turma de pedagogia, nunca ouviram falar em Ivan Illich, que escreveu um livro sobre a desescolarização da sociedade, onde ele busca trabalhar com as pessoas para que sejam buscadores e polinizadores. Talvez essa seja a nova função do professor dentro da sala de aula com os seus alunos. Despertar o prazer pela curiosidade, a criatividade. E o Brasil, que é o país da gambiarra, que a gente pouco valoriza, né?
A internet possibilitando o autodidatismo, nunca isso foi tão forte e tão grande. Ou até o autodidatismo, onde as pessoas compartilham que aprendem sozinhas umas com as outras. A sabedoria está na rua, está na multidão. A gente está vivendo uma jornada hoje de autoconhecimento coletivo. Nós queremos nos entender enquanto humanidade, enquanto seres humanos conectados uns aos outros, não mais um indivíduo sozinho. E aí eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês, como esse de Curitiba, de jovens. E, em geral, as inovações no campo da educação não são de pessoas ligadas à educação. Professores, etc. e tal. Este caso aqui, por exemplo, é emblemático. São jovens em Curitiba que criaram a escola das coisas que você não aprende na escola. Como é que você instala um chuveiro? A escola não te ensina isso. Quest to Learn nos Estados Unidos, onde o aluno, a partir da 5ª série, ele não tem mais grade curricular, ele aprende através de games. O experimento que Sugata Mitra vem fazendo, e eu tive o privilégio de trazê-lo ao Brasil no início desse ano, para Campus Party, e nós fizemos um experimento com ele aqui no Parque Santo Antônio, uma das comunidades mais violentas do país, onde não era um computador por aluno, mas um computador para cada 4 alunos, permitindo com que eles trocassem ideias. E ele, como professor, sendo só um mediador de todo esse conhecimento que eles foram buscar, conectando tudo isso. Ou experiências como a da Vitra, que está buscando ressignificar o espaço de aprendizagem, escola sem parede, sem sala de aula seriada. Né? Ou Dale Stephens, criando manifestos e saindo da universidade, inclusive botando o dinheiro que ele estava gastando com a universidade com a startup dele. E as universidades também se repensando, como o MIT abrindo o seu conteúdo, estimulando os professores a abrirem o seu conteúdo na web livremente. Usem, professores do mundo. E quem diria, o MIT e Harvard juntos, disponibilizando cursos online. Se alguém quiser fazer um curso de inteligência artificial, tem lá, por exemplo. Isso não é só privilégio dos gringos. Aqui no Brasil tem este consórcio, a Unicamp é uma delas. E mais outras 10 universidades. O Khan Academy, onde um professor de matemática coloca na web as suas aulas. Isso virou um fenômeno de milhões e milhões de views. Ou no próprio Rio de Janeiro, a Educopédia, onde os professores compartilham o que desenvolvem com seus alunos na sala de aula. A Etsnum, que oferece chamadas criativas, e o Reinaldo Pamponé cravou esse termo da sevirologia. Todo brasileiro é sevirólogo, porque você tem as ferramentas na mão, você tem um questionamento. Vai lá, meu amigo, faça, se vira. Até mesmo a Apple disponibiliza conteúdos de educação. Ou o Live Motion, onde milhões de pessoas estão aprendendo idiomas sem precisar se matricular numa escola formal. Mais de 8 milhões de pessoas aprendendo idiomas. Ou se você é músico, você pode simplesmente gravar um trecho com a sua guitarra, com a sua bateria e botar na web para que outro músico possa utilizar o seu riff, o seu trecho. Pacientes colocando na web as suas doenças, os seus tratamentos, compartilhando medicamentos, inclusive questionando a própria medicina, os próprios médicos. Ou a turma de Porto Alegre do Nós VC, que criou uma plataforma onde você tem um conhecimento, tem um talento, quer ensinar para outras pessoas, vai lá, se cadastra e cria um espaço de aprendizagem. Jovens no Complexo do Alemão mapeando a favela através de celulares. Porque as favelas não estão nos mapas digitais. As vielas, os becos. E com isso eles aprendem a história da comunidade. Ou se você tem uma ideia, você ainda pode transformá-la num projeto co-criado, como é o Festival de Ideias que vem ocorrendo com o Centro Ruth Cardoso. Que inclusive
essa semana tem uma sessão presencial. Ou você pode simplesmente se conectar numa rede de leitura e compartilhar os livros que você está lendo, que você lê, você pode trocar os livros, como é o caso dessa rede. E aí eu coloco uma questão para a gente refletir aqui um pouco. Qual é o futuro dos cursos de TI? Diante de todo esse cenário de hackers e crackers, num ambiente onde um garoto com 13 anos cria 15 aplicativos para o iPhone. E com 20 anos de idade você já é velho dentro do cyberespaço. Onde as pessoas se conectam nas ruas, inclusive usando o Wi-Fi da Starbucks, como neste caso. Onde a gente está rediscutindo direito autoral, propriedade intelectual. Onde todos nós somos trabalhadores gratuitos do Google. $100 milhões de horas editando a Wikipedia. Ou você pode até aprender a fazer macumba online. Ou pode simplesmente trocar e aprender técnicas de tricô e crochê. Ou seja, meus amigos, a gente vive uma era do poder das escolhas. Ninguém precisa dizer o que você precisa aprender e como deve aprender. E onde deve aprender. O que nos motiva então? Que recompensa é essa que a gente está buscando? É financeira? Não, essa geração já é cooperativa. Essa geração tem propósitos comuns. E quando você os conecta, eles buscam causas relevantes para o seu dia a dia, e microcausas, inclusive, discutem profissões do futuro. No ano passado eu realizei um ciclo de novas profissões, e uma das inspirações foram 70% das profissões da internet ainda não foram inventadas. A moçadinha buscando novos modelos de negócio, querendo montar suas startups. O objetivo da educação, como eu disse para vocês, meus amigos, não é aprender. É aprender, não é ensinar. Não importa mais o que você sabe, mas o que você pode aprender ainda. Já dizia Galileu Galileu há muitos anos atrás, você não pode ensinar ninguém. Você apenas tem que ajudar a descobrir dentro de si mesmo. E por último, essa para mim é uma frase célebre. Eu guardo o meu conhecimento nos meus amigos. Quando eu dava aulas na universidade, eu dizia para os meus alunos de marketing, acabando este curso, vão fazer um curso de mecânica, de vinhos, qualquer que seja o curso. Porque é lá que vocês conhecerão pessoas apaixonadas por este assunto. E se você fizer amizade com essas pessoas, em qualquer dia que você precisar de uma informação, são esses caras que vão lhe ajudar. O conhecimento não vai ficar trancado em você, mas em todo esse mundo. Obrigado. Como nós estamos percebendo, o computador ele é bem importante na sala de aula. E com a utilização do computador, os professores podem fazer aulas mais interativas, mais dinâmicas, e os alunos irão aprender de uma forma diferente, através da tecnologia. E talvez aprendam até melhor. Só que muitas escolas aqui do Brasil ainda não têm computadores em suas escolas. Principalmente, sim, às vezes escolas do meio rural, do interior, é difícil ter acesso ainda a esse tipo de tecnologia. E às vezes a escola até tem os aparelhos, os computadores, mas não tem um espaço para colocar esses computadores. Então, os computadores ficam ali encaixotados, guardados, e as crianças, os alunos não podem utilizar por falta do espaço no ambiente escolar, de um laboratório, de um lugar próprio para colocar esses computadores. Mas
Se a escola tem os computadores lá na escola, então com certeza esses computadores têm que ser utilizados. E agora eu vou estar lendo aqui para vocês um artigo que fala sobre a informática na educação, vantagens. Então diz assim: as tecnologias trouxeram outras perspectivas para o ensino da informática na escola. Mudaram as práticas pedagógicas, foi incluída no currículo escolar para ser trabalhado e desenvolvido em todas as disciplinas e assim transformando os modelos estruturais da educação básica no país. Podem se destacar inúmeras vantagens com a inclusão do ensino da informática nas escolas. Esses benefícios iniciam no âmbito escolar e depois são transmitidos para toda a sociedade. Fazem toda a diferença no uso da informática em sala de aula, pois esses são os detentores da informação. Sobre as tecnologias e que de formas pedagógica transmitiram para seus alunos os conhecimentos acerca da informática. Os alunos acabam conhecendo e compartilhando os seus conhecimentos para toda a comunidade. O aluno passa também a desenvolver seu próprio conhecimento com o uso das tecnologias voltadas para a educação. Então aqui vamos fazer uma pausa e vamos imaginar esse aluno mexendo no computador. Esse aluno ele vai ficar muito curioso, ele vai querer aprender a mexer com essa ferramenta. E quanto mais ele for mexendo ali no computador, mais ele vai aprender a trabalhar nesse computador. Então, é bom para o seu desenvolvimento, é bom para o seu aprendizado, esse aparelho na sala de aula. Atualmente, a escola possui o papel de transformar a realidade de vida dos alunos, com o uso planejado do ensino e aprendizagem com as tecnologias. As escolas vão disponibilizar alunos com novas habilidades e com conhecimentos para ter uma vida profissional direcionada. As escolas também estão cientes que os alunos já nasceram na era das tecnologias e precisam disponibilizar as mesmas para tornar as aulas mais atrativas e que possam envolver os alunos com suas habilidades em uma aprendizagem e conhecimentos. O ensino da informática deve ser pensado como um uso baseado na busca pelo conhecimento e por novas possibilidades que as tecnologias podem disponibilizar para a escola, para os professores, alunos e para ser um novo personagem da escrita da sua própria história na sociedade. Além dessas vantagens, já citadas anteriormente, o ensino da informática também transforma o aluno como indivíduo, pois os alunos tornam-se mais pensantes, mais críticos, mais criativos, mais dinâmicos, mais autônomos e possuem habilidades de interagir e conhecer pessoas de forma constante e continuada, bem como outras
inúmeras habilidades que os alunos podem obter com a inclusão da informática nas escolas brasileiras. Pensando em todas essas transformações que passam a fazer parte do perfil do aluno, as escolas devem se adaptar para uma atualização constante acerca da utilização das novas tecnologias, ser flexíveis com o ensino das disciplinas curriculares, desenvolver e incentivar formação continuada para que seus professores, tudo isso Espera aí, só um pouquinho. Então, devem ser flexíveis com o ensino das disciplinas. Tudo isso pode ser definido como um novo momento, onde a escola está preocupada com o desenvolvimento dos seus professores e dos seus alunos. A escola não pode só se preocupar com os alunos, a escola tem que se preocupar também com o professor e vice-versa. A preocupação é com os dois. A inserção da informática educativa nas escolas também possibilitou aos professores desenvolverem atividades dinâmicas, exercícios, jogos, entre outros softwares e aplicativos, no auxílio do aluno com dificuldade de aprendizagem, pois pode ser estudado com o caso de cada criança e desenvolvido atividades específicas para o desenvolvimento desses alunos, que por isso podem se sentir inseridos no conhecimento. Não, eles podem ser inseridos no ensino e aprendizagem, bem como possuem novas habilidades para conseguir obter conhecimento. Não existem limites para incluir o ensino da informática nas escolas, mas sim que as mesmas possibilitem uma grande variedade de alternativas para desenvolver as aulas com o uso dessas tecnologias em sala de aula. E uma vantagem não muito importante em se tratando da inserção do ensino da informática nas escolas é a construção do conhecimento, construção do novo saber. Geralmente, quando falamos sobre esse desenvolvimento, ele pode ser identificado como adquirir novos conceitos científicos, construção de novas habilidades, construção de questões sociocognitivas, competências em receber, armazenar e transmitir informações, habilidades de comunicação, seja ela realizada de forma pessoal ou virtual. Os autores desse processo são os professores, alunos e toda a escola que possuem seus registros profissionais que são capazes de reconstruir e desenvolver novas histórias de ensinar e aprender novos conceitos. Os alunos estão habituados a essas realidades e precisam cada vez mais de informações concisas, convincentes e próximos da realidade. O ensino da informática não disponibiliza todas essas vantagens com um processo único ou demonstra um caminho certeiro, mas sim disponibiliza variáveis, disponibiliza formas e intermédios para o acesso entre a informação e conhecimento, tanto para os professores quanto para os alunos. Agora eu estarei lendo para vocês mais um artigo que fala sobre o uso do computador na sala de aula. Diz assim: o computador é ao mesmo tempo uma ferramenta capaz
de seduzir as pessoas e de gerar medo e resistência. Encontramos entre os professores atitudes muito diversas em relação às tecnologias de informação e comunicação. Alguns as olham com desconfiança, procurando adiar o máximo possível o momento do encontro indesejável. Outros as usam na sua vida diária, mas não sabem muito bem como integrá-las em sua prática profissional. Outros procuram usá-las nas salas de aula sem, contudo, alterar as suas práticas. Nada disto é de se admirar. A maioria dos professores pertence a uma geração que não nasceu com a informática, se surpreendeu com o surgimento e ainda se assusta, ou pelo menos se incomoda com a presença da tecnologia a cada dia mais e mais forte nas escolas. Acostumamos a viver em uma cultura escrita. Se torna difícil pensar de uma forma desvinculada dela. Pensam nos efeitos da inserção do computador na educação, que ainda está sendo desvendado, e temem por aquilo que já é de nosso domínio. A internet, a abundância de informações disponíveis e a possibilidade de acesso a elas, a velocidade de uma comunicação em tempo real, a aproximação das pessoas e de culturas distantes, são coisas que muitas vezes, por não saber como lidar com elas, causam estranheza. Interessante lembrarmos que a própria escrita é uma tecnologia, como também a informática. Certamente gerou resistência nas sociedades de oralidade primária, como a informática hoje. O próprio Platão mostrou-se receoso diante da escrita como uma tecnologia que viria a diminuir a capacidade de memória presente na oralidade. Esta dependia profundamente da memória para preservar os relatos. Sabia-se o que podia recordar. A escrita, ao possibilitar o registro, liberou a mente do esforço de recordar. Mas, mesmo assim, a sociedade se apropriou dessa tecnologia, fazendo com que a escrita desse início a uma nova realidade. Mas, como Ponte 2000, sabemos que toda técnica nova só é utilizada com desenvoltura e naturalidade no fim de um longo processo de apropriação. Os professores, que já há bastante tempo constituem um grupo profissional em crise, ainda são o pilar profissional do sistema educativo. Sistema esse que, com grandes carências, fortemente tutelado pela administração, dotado de uma grande inércia, sem um claro conjunto de valores de referência e muitas vezes resistente às mudanças. Tudo isso propicia o esvaziamento da função docente e a falta de motivação dos professores para o investimento profissional, tendência que é fortemente facilitada pela natureza essencialmente individualista e defensiva da cultura docente. Quem disse isso foi Ponte, em 1992. Tudo isso nos permite compreender melhor a resistência que muitos professores oferecem à utilização do computador em sua disciplina.
O meio acadêmico, bem como a sociedade em geral, exerce uma grande pressão para que a prática docente do professor se torne mais flexível e adaptativa. Então, aqui, citando Marinho, 1998, podemos dizer que é preciso estar atento para o fato de que uma necessidade do professor romper com o passado, abandonando práticas arraigadas. Não deve significar de forma alguma fechar seus olhos e desconhecer suas experiências anteriores. Essas experiências serão elementos importantes na construção de uma nova prática pedagógica. Então, quem disse isso foi Marinho, em 1998, na página de número 11. A resistência, muitas vezes, é gerada pela frustração em relação aos resultados que o uso da informática educacional pode trazer à educação. Muitos professores acreditam ou esperam que o computador seja a solução para os problemas do ensino-aprendizagem. Eles esperam que os alunos, ao terem contato com os computadores, se tornem alunos mais atentos, se tornariam interessados, motivados para a aprendizagem. Alunos apáticos, indisciplinados, se tornariam grandes investigadores ao se deparar com as incríveis possibilidades do mundo virtual. Preocupam-se com o resultado e se esquecem de analisar o processo que gerou o mesmo. Então, o computador, como qualquer outro recurso tecnológico usado nas escolas, por si só, ele não é capaz de fazer milagres. Ele é uma ferramenta a ser usada de acordo com um planejamento que norteia a prática docente, sendo indissociável a uma metodologia de ensino. Parece-nos ingenuidade falar do uso do computador na educação, se não considerarmos a importância de se ter um projeto de utilização da informática educacional, embasado no projeto da escola e em concepções e práticas acerca da importância do uso do papel do computador na educação, além de adaptar-se os conteúdos previstos e a prática pedagógica às possibilidades oferecidas pelo uso dessa ferramenta. Há também necessidade de aprendermos a equilibrar planejamento e criatividade, organização e adaptação a cada situação, a aceitar os imprevistos, a gerenciar os que podemos prever e a incorporar o novo inesperado. E nesse sentido, consideramos a metodologia de projetos uma das opções pedagógicas capazes de utilizar a informática na educação, na perspectiva de conceder autonomia ao aluno na construção de suas habilidades e competências, na medida em que parte do pressuposto de que o aluno, ao ser instigado a procurar ele mesmo soluções aos problemas colocados em classe, ele passa a dialogar com as fontes de conhecimento, acessíveis com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Entretanto, a adoção dessa opção pelo educador
certamente exige um nível de conscientização e envolvimento significativo na efetiva elaboração de um novo fazer pedagógico, baseado na revisão da sua prática pedagógica antiga. Mesmo sobre os riscos de se tornar um processo mais demorado e muito mais desafiador, porque obriga a inevitáveis rompimentos com situações já acomodadas. Apesar de muitas vezes o discurso ser camuflado como uma roupagem moderna, tem sido frequentes afirmações de que o computador, como outras mídias, pode substituir a relação pedagógica convencional e que as profissões de professor está perdendo gradativamente o seu lugar com a informatização do ensino, como afirma Libânio, 2012. Ele diz assim: a tese de substituição da relação docente está obviamente associada a determinado paradigma de qualidade da educação, em que importaria mais ao saber fazer e ao saber usar do que uma formação cultural sólida, ou seja, o pensar eficientemente é uma questão de decorrência da presença das inovações tecnológicas, é obviamente um equívoco. Libânio, 2001. Alguns professores se apavoram quando são pressionados a lidar com o computador. Outros demonstram receio de que a máquina possa algum dia ocupar o seu lugar. Isso, no entanto, dependendo do que o professor atribui como sendo o seu papel e de como ele concebe o ato pedagógico e sua relação com o ensino-aprendizagem, não há mais espaço para o professor insistir, para que o professor que insistir em ser um mero repetidor de informação. Nesse sentido, nesse caso e nesse sentido, o computador melhor o substituirá, fornecendo informações com maior eficiência e correção. Como Moran, 2000, acreditamos que as tecnologias nos ajudam a realizar o que já fazemos ou desejamos. Se formos pessoas abertas, elas nos ajudam a ampliar a nossa comunicação. Se formos fechados, ajudam a nos controlar mais. Se tivermos propostas inovadoras, facilitam a mudança. Apesar de ter passado mais de 6 anos, ainda é bem atual os desafios apresentados. O computador, embora nascido de uma dada civilização e para solucionar dados problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A observação crítica de sua utilização na educação deve ser procedida de análises das questões mais radicais que afligem essa dimensão da cultura brasileira. Como tarefa dos educadores, cumpre desenvolver uma pedagogia do uso crítico da informática na educação. Um desafio. Outro desafio, a difícil questão do equilíbrio entre reflexão, competência e tempo. Como educadores inseridos nesse contexto, não pretendemos fazer uma apologia à crítica do uso da informática na educação. O uso do computador não pode ser encarado de forma ingênua, como sendo a solução para os problemas da escola. Mas as questões a serem representadas na escola, hoje independente do uso
efetivo da informação na sala de aula, no entanto, sofrem grande influência quanto à sua utilização. A resistência por parte dos educadores vai além do uso do computador como ferramenta pedagógica. A própria inovação e a mudança em sua prática docente é motivo para ficarem apreensivos em relação à informática educacional. A inovação não está restrita ao uso da tecnologia, mas também a maneira como o professor vai se apropriar desses recursos para criar projetos metodológicos que superem a reprodução do conhecimento e levem à produção do conhecimento. O que muitas vezes é desconsiderado em grande parte dos debates e discursos a favor ou contra sobre os computadores nas salas de aula é o caráter democrático desses recursos tecnológicos, quanto ao acesso da informação de todos os tipos, científicas, artísticas, econômicas, históricas, religiosas, entre outras, abertos a todos quantos quiserem recorrer a essas informações e fazer uso delas. Ignorar os recursos e possibilidades de aprendizagem que essa tecnologia oferece é deixar que todo esse ambiente fique à disposição do mercado de consumo e da superficialidade. Então, parece necessário ter coragem de jogar no lixo a comodidade emborrecedora, entre aspas, de anotações amarelicidas, repetidas dia após dia, classe após classe, ano após ano. É preciso ter coragem de transformar em cinzas ou adubos pilhas e pilhas de livros didáticos. É necessário ter coragem de superar e ignorar programas oficiais, burlar vigilâncias, criar e aceitar novos desafios de experiência. Então, essa foi uma tese, um artigo que eu comentei aqui com vocês sobre a importância do computador na sala de aula. Vocês perceberam como é importante mesmo o uso do computador na sala de aula? E como foi um assunto assim bem sensível nas escolas? Porque, a princípio, os professores até tinham medo desse aparelho. Tinham medo do computador, de não saber mexer no computador, de não saber dar aula para seus alunos. Mas hoje a realidade já é diferente. Hoje já temos professores que já aceitam mais essa ferramenta e usam o computador na sala de aula. E mais para frente eu vou estar comentando com vocês sobre a história do computador. Vai ser bem legal, bem interessante e eu espero que vocês também possam ver esse vídeo e aprender muito sobre o computador. Porque às vezes a gente conhece o computador, sabe usar o computador, mas não conhece a história do computador. Todo mundo tem uma história. E o computador também tem a sua história, só que vai ficar para as próximas aulas. E hoje eu quero agradecer vocês que ficaram comigo até nesse momento e que vocês possam assim ter gostado dessa aula. E também assim eu peço para vocês estarem dando um joinha e comentando aí sobre esse vídeo que eu fiz hoje do meu estágio. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.